Estamos em abril de 2020 e há exatamente 75 anos atrás, neste preciso mês, os prisioneiros que ainda estavam nos campos de concentração da Alemanha nazi foram libertados. A maioria das pessoas que viviam próximo destes campos de concentração sabiam que os judeus eram perseguidos e levados para estes campos onde a dor e a morte os esperavam. Eles sabiam-no, mas não fizeram nada para alterar essa situação. Não estavam em perigo, porque deveriam arriscar a sua comodidade, a segurança e bem-estar por aqueles que não tinham nada disso. Quando a guerra acabou, os aliados obrigaram-nos a caminhar por estes campos de morte. E eles foram confrontados não apenas com a maldade de Hitler e do nazismo, mas com a sua própria maldade também. Porque no final, a culpa foi deles. Eles foram um fator crítico e decisivo. Sem a sua cumplicidade silenciosa e o seu egoísmo, a morte de 6 milhões de judeus nunca teria ocorrido. Anos mais tarde, em 1964, numa cidade dos Estados Unidos, num evento onde se recordou este genocídio, uma mulher foi atacada à entrada de sua casa por um homem armado com uma faca. Esta jovem foi brutalizada durante meia hora e pelo menos 12 pessoas ouviram dos seus apartamentos e através das suas janelas os seus gritos e partes do ataque durante esses 30 minutos. Mas ninguém fez nada para ajudá-la. Alguns não tinham bem a certeza de onde vinham os gritos, mas a verdade é que também não se preocuparam em averiguar de onde vinham e por que gritava esta mulher. Era inverno e estava frio. E estas pessoas estavam tão cómodas nos seus apartamentos com aquecimento que não se deram ao trabalho de abrir as janelas. Foi perguntado a um homem que viu o ataque por que é que não chamou um vizinho ou a polícia para ajudar esta mulher. A sua resposta foi que não se queria ver envolvido naquela situação. Como resultado, esta mulher foi violentamente esquartejada na entrada de sua casa. E agora, enquanto muitos de nós estamos confortáveis em nossas casas, outro crime está a suceder do lado de fora das nossas janelas fechadas. Envolve novamente egoísmo, crueldade e indiferença satânica. Envolve novamente pessoas com dificuldades, que atravessam por muitos problemas na sua vida. Envolve pessoas que passam fome e que estão doentes. Envolve pessoas que estão a morrer sem que ninguém se importe verdadeiramente com elas. Muitas destas pessoas também são cristãos como nós. São nossos irmãos, a quem foi ensinado a dar a outra face quando golpeados, a abençoar os que os amaldiçoam e a perdoar os que os perseguem e oprimem. Mas ainda assim são ignorados por muitos de nós. E dessa maneira terminamos por nos converter no sacerdote e no levita da parábola do bom samaritano. Na nossa rua há pessoas a passar fome. Na nossa cidade há pessoas a serem maltratadas. Na nossa cidade há pessoas doentes e infectadas, idosos abandonados. No nosso país há pessoas que vivem uma solidão e tristeza extrema. No nosso planeta há pessoas a morrerem de fome e de enfermidade. Onde estamos a utilizar a nossa bondade, se é que a temos? O 6º mandamento diz: não matarás. Mas se vemos estas pessoas a morrerem física e espiritualmente sem fazermos nada, como pensas que seremos julgados no dia do juízo? Seremos julgados como culpados de infringir o 6º mandamento? Ouvimos muitas vezes histórias do passado de regimes ditatoriais, quando as pessoas passavam fome, estavam enfermas e os idosos passavam necessidades, frio e lutavam por um bocado de pão para alimentar a sua família. Pais desesperavam porque não podiam alimentar os seus filhos e mães choravam com os seus filhos esqueléticos em seus braços. Que faríamos nós se tivéssemos dinheiro suficiente para alimentar algumas dessas famílias e vivêssemos nesses dias? Que faríamos nós se tivéssemos a oportunidade de salvar a vida de algumas pessoas que morreram de fome nesses dias? Que faríamos nós se pudéssemos colaborar com alguns desses idosos ou desses enfermos? Tê-lo-íamos feito? A verdade é que nós vivemos nesses dias. E esses dias são agora. Há aproximadamente 820 milhões de pessoas a passar fome no mundo. Mais de 2 milhões morrem de fome por dia no mundo. Uma a cada 3 segundos. E a cada 10 segundos, uma delas é uma criança. Os enfermos são incontáveis. Só deste novo vírus, até ao momento, mais de 1.300.000 pessoas estão infectadas. E o que fazemos cada um de nós? É a era moderna é que tem as pessoas com mais egoísmo, crueldade e indiferença satânica. As Nações Unidas, num documento redigido e assinado no Encontro Mundial de 2005,
Declararam que a comunidade internacional tem a responsabilidade de proteger o ser humano do genocídio, a exterminação étnica e crimes contra a humanidade. E existe maior crime contra a humanidade que não proteger os mais desfavorecidos? Então, onde estão todas as resoluções? Onde está toda a ajuda? Onde estão todas as ações para proteger as pessoas mais desprotegidas do planeta Terra? Onde está a Declaração Universal? E onde está a ajuda de todos aqueles que se fazem chamar pelo nome de Cristo? É um silêncio estranho e imoral. O mesmo silêncio que deixou que 6 milhões de judeus fossem levados à morte. Mas não devemos repetir os erros do século passado. A mesma indiferença que exterminou a vida de 6 milhões de judeus vai terminar por destruir milhões de vidas em todo o mundo. Esta indiferença que se manifestou durante o Holocausto era um presságio do que viria sobre a Terra. Nenhuma civilização se pode chamar a si mesma moral se falha em defender os mais débeis daquilo que os quer devorar. Nenhuma nação se pode chamar a si mesma boa se apenas se senta e não faz nada quando os efeitos do mal repousam sobre pessoas em amargura. E nenhuma pessoa se pode chamar a si própria cristã se olha passivamente para aqueles que sofrem por necessidades físicas e espirituais. Se a nossa fé consiste no quão cômodos e prósperos Deus nos pode tornar, enquanto tapamos os nossos ouvidos ao clamor daqueles que não são nem cômodos nem prósperos, nossos irmãos e irmãs que passam dificuldades, como podemos chamar-nos cristãos? No dia do juízo, ser-nos-á perguntado: por que não fizeste nada para salvá-los? Por que deixaste que morressem sem os teres ajudado? Qual será a tua resposta? Enquanto estamos na nossa casa, sentados no nosso sofá, com o nosso aquecimento e com abundância de comida, recordamos os que dormem ao relento de uma noite fria sobre pisos gelados? Recordamos aqueles que não têm nem pão para dar aos seus filhos? Recordamos aqueles que foram maltratados? Recordamos aqueles que estão a sofrer devido a este vírus? Eles dir-nos-iam: não se esqueçam de nós, não se esqueçam do nosso sofrimento, da nossa dor. Recordem-nos quando passamos fome, recordem quando passamos frio, recordem-nos quando lutamos contra a enfermidade. Não se esqueçam que também nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Jesus. O que farias se houvesse uma pequena criança na tua rua a passar dificuldades? Que farias se a cada dia esta criança passasse fome? Se soubesses que estava a sofrer por uma doença? E se a cada noite pudesses ouvir o seu choro de desespero através das tuas janelas fechadas? Se pudesses ouvir o seu clamor agonizante pedindo auxílio, mas não fizesses nada? Não tentaste salvá-la? Não chamaste aos vizinhos para pedir ajuda? Nem te incomodaste em chamar a polícia? No final, como serás julgado? Serás culpado deste crime também. Mas e se esta criança não vive na tua rua, mas na rua seguinte, ou se vive noutra cidade ou noutro país, será que faria alguma diferença? Será que a geografia altera o grau da moralidade? Homens, mulheres e crianças por todo o mundo estão a passar fome e a sofrer devido a este vírus. Muitos são sem abrigo, idosos, doentes, e nós sabemos que isto é uma realidade e ouvimos seus gritos através das nossas janelas, mas preferimos não fazer nada. Como seremos julgados no fim? Seremos culpados também deste crime. Quando estivermos perante o Tribunal Celestial e perguntarmos a Jesus: quando foi que te fizemos mal? Ou quando foi que pecamos contra ti? Jesus responderá: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Se nos negamos a ajudar os que são os mais pequenos dos irmãos de Jesus, o que estamos a fazer? Estamos a negar-nos a ajudar Jesus. Se tapamos os nossos ouvidos aos seus gritos, estamos a tapar os nossos ouvidos a Jesus. E naquele dia Jesus dirá: quando eu passava frio, por que não fizeste nada para ajudar-me? Quando eu passava fome, por que me esqueceste? Quando estava doente e sozinho, por que não me ajudaste? Por que ignoraste o meu clamor pedindo a tua ajuda? Por que me deixaste sozinho para morrer? Porquê, porquê e porquê? E então Jesus dará a sua sentença: não sei de onde és, aparta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. Quando chegar esse dia, que não se diga de nós que ouvimos o clamor de Deus e que não fizemos nada para ajudar. Se fosse alguém da tua família que estivesse doente, se fosse a tua vida que estivesse em jogo, se fosse o teu pequeno filho que estivesse doente e outros pudessem ajudá-lo, mas preferissem não o fazer, o que pensarias tu?
Façamos a única coisa correta e moral segundo a palavra de Deus. Não sejamos indiferentes aos gritos de dor e ao clamor do sofrimento, como aqueles que viram o mal da Alemanha nazi e não fizeram nada para detê-lo. Não sejamos como aqueles que ouvem os gritos das mulheres quartejadas deste mundo, mas preferem deixá-las a morrer na rua de nossa casa. Não sejamos culpados de outro holocausto. Abre as tuas janelas, abre as tuas portas, abre o teu coração e ouve o clamor dos necessitados e faz o que quer que tenhas que fazer para ajudá-los, mas salva-os.